Já de volta, Redação Novo Tempo, aqui pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Homem não chora, engole o choro, menino, vira homem. Você já deve ter ouvido essas frases alguma vez, talvez, ou principalmente se você for homem, mas pode não ter se dado conta que elas são perigosas, porque podem levar a conceitos distorcidos do que é masculinidade. Pensando nisso, uma campanha na Austrália está encorajando homens a falarem o que sentem e, inclusive, a chorar. Numa tentativa de diminuir, inclusive, o número de suicídios, que, segundo a organização Men Up, poderiam ser evitados se os homens se expressassem mais. Suzane, eu acho que você devia apresentar esse bloco. Muito boa ideia, viu? Quando eu estava estudando esse tema, eu pensei assim, poxa, eu acho que eu tenho que perguntar para os meninos, afinal de contas, eles vão saber contar melhor que eu. Fica à vontade, então. Então vamos lá, meninos. Nossa, eu estou me sentindo empoderada de estar com essa dália aqui na mão. Gente, Se quiser, eu posso te dar um ponto também. Peraí, vou dar. Tá, a minha pergunta é o seguinte. Vocês sentem esse preconceito sobre homem não poder chorar? Assim, você sente essa pressão ou não? Ou se é uma coisa que... Olha, as pessoas falam, mas não tem sentido? eu já me impus isso uma época numa coisa muito específica, assim. Eu sempre fui muito chorão desde pequeno. Chorava por um monte de coisas, porque roubavam meu lanche ou porque eu perdia um jogo de futebol, alguma coisa. Eu chorava mesmo, eu era muito chorão. Mas teve uma época que eu comecei a fazer um negócio que depois eu pensei assim, cara, que bobeira, pra que fazer isso? Eu tinha até, acho que uns 18, 19 anos, eu tinha uma meta na minha vida, que era nunca chorar assistindo um filme. Eu não sei por quê, porque eu achava assim, isso é coisa de menina, chorar vendo filme. Mas a eu vontade aceito. vinha de chorar? Então, Quando ele viu Mufasa morrer. eu vi No essas Rei coisas, Leão. assim. Mas, assim, é que eu também nunca... Até essa época eu não era muito de ver alguns filmes assim mais emocionantes. E é filme de comédia, né, de moleque assim, ou filme de ação e tal. Mas enfim, aí eu lembro que eu tava com isso e aí eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí eu mudei. Eu lembro que eu mudei quando eu comecei a namorar minha esposa. E aí a gente tava no internato, né, estudava junto. Minhas primeiras férias longe dela, eu já estava namorando e eu comecei a ver um filme que era de amor, assim, a pessoa tinha mal de Alzheimer, os dois, era um negócio emocionante, assim. Diário de uma Paixão. Isso. E aí... Quem nunca assistiu, né? E aí tem um momento que era muito impactante, assim. E aí eu lembro que eu fiquei com vontade de chorar, mas eu ainda estava com aquela decisão assim, eu não posso chorar vendo o filme. Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Mas você segurou o choro? E aí eu pausei o filme. Engoli o choro, falei, não vou chorar. Fui na cozinha, tomei um ar, bebi água, tal, voltei e aí terminei de assistir o filme sem chorar. Mas por que você acha que o choro é sinal de fraqueza, é isso? Não, então, é que naquela época eu achava que era coisa de menina chorar vendo um filme. Porque você foi acostumado a isso, né? É porque eu vi assim, gente, não é realidade, é um filme, é ficção, vou ficar chorando vendo isso, entendeu? Lógico que essa propaganda do governo da Austrália, tal, a gente está falando de coisas mais profundas do que uma questão de um filme que eu estou trazendo. Mas eu estou dando um exemplo meu de algo que, para mim, em algum momento, pareceu fazer sentido. É coisa de menina esse negócio de chorar vendo filme. Não vou chorar vendo filme. Antes de a gente entrar aqui para falar da campanha, eu vou perguntar para o Hélio que se ele também tem esse pensamento. Choro para você é sinal de fraqueza? Você chorava? Não, quando se é Ou criança, chora ainda, todo né? mundo chora. Independentemente de ser homem ou mulher, você chora, como o Leite falou, a respeito das mais diferentes circunstâncias. Eu sou muito emotivo, mas... eu não É muito emotivo? Sou muito emotivo. Eu não consigo ver Nem isso. eu. Não consigo. Que coisa. Que Tá coisa. vendo? Olha o padrão que a sociedade põe pra gente. Mas você sempre olha tão a sério. imagem. Eu sou emotivo, sou bastante sentimental, mas eu acho que existem situações em que, mesmo assim, eu não sei, eu não acredito que seja uma imposição da sociedade, seja porque as pessoas dizem, olha, homem não chora, olha, engole o choro, que homens choram menos do que mulheres. Eu acho que existe um fator de, talvez até genético que faça isso, porque a gente já falou sobre isso, não isso necessariamente, mas alguma coisa em torno disso algumas vezes aqui, e é evidente, homens são diferentes de mulheres na forma como se comportam em todos os momentos, em todos os aspectos. Então,
diante de um choque ou alguma coisa assim, enquanto a mulher, que é muito mais sentimental, vai para o lado emocional e chora para descarregar essa emoção, o homem, normalmente, não é uma regra geral, mas é o padrão normal, o homem ele tende a se concentrar em, quem sabe, buscar uma solução para aquele problema. Não é entendi. que a sociedade mandou o homem não chorar, mas a própria constituição, inclusive psíquica e emocional, na minha visão, fazem isso. Agora Mas tem você só um acha que ponto. fere Agora a- eu tô sem ponto, tô sem microfone. Agora eu falo a hora que eu Mas eu quiser, vou igual a responder Suzane. você. Não, Você agora eu acha vou que falar. fere a masculinidade o homem chorar? Não, de maneira alguma. Tá, Não, ninguém beleza. vai achar Ninguém isso. vai. Não, Ninguém não vai tem achar gente isso. que acha, Wagner. Não, mas aqui ninguém vai achar isso, né? De verdade, ninguém acha. Eu quero ver um homem que diga isso, dizer que ele está sendo, então, uma mulherzinha porque o filho está à beira da morte. Chorando, é. A gente falou de uma exatamente. situação Agora, mais só, dramática. só continuando esse raciocínio do Hélio, realmente eu acho que o homem ele tem uma constituição psíquica diferente da mulher. A mulher tem mais emoção. Agora, eu estava lendo um livro, faz um tempo já, chama Homens no Divã. E aí ele pega esse ponto de que as mulheres elas conseguem conseguem expor as emoções delas com mais facilidade e os homens menos, mas existe também uma imposição. Não é só uma constituição física, emocional ou genética do homem, mas isso agregado a uma imposição social de homem tem os seus sentimentos para dentro, a mulher tem o seu sentimento para fora. Isso é um grande prejuízo na vida masculina, Entendi. porque é muito saudável quando se fala sobre os sentimentos, quando se fala o que está sentindo, quando se fala o que está incomodando, quando se conversa sobre as coisas. No diálogo se elabora a vida. Ele dizia isso no livro, o autor que é psiquiatra, né? O Ginkovac, Flávio Ginkovac, que morreu recentemente, inclusive. Então, ele estava falando de como os homens poderiam se soltarem dessa prisão social e conseguirem viver com mais intensidade as suas próprias emoções. Isso Eu sempre tive essa facilitaria muito. curiosidade, mas porque é difícil falar sobre os sentimentos, assim, quando vocês estão reunidos com os amigos e tal? Ou porque vocês acabam falando de outras coisas, daí ninguém se abre? aí Eu fica acho que é aquela meio coisa? cultural. O Leite quer falar um negócio, só vou falar uma coisa. Eu tenho uma experiência que é assim, minha mãe não trabalhava fora quando eu era criança, a gente foi criado com a minha avó junto dentro de casa, e eu sempre tive um monte de primas em volta de mim da mesma idade, que a gente foi monte de gente criado. falando. Então, é muita mulher junta, que eu sempre tive presente na minha vida. Então, eu não sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de entender o universo feminino, porque eu sempre tive cercado por muita mulher. Então, quando eu tô Nenhuma feliz da junto vida, com viu? os... Não, mas não quer dizer que... Né? Quando eu tô junto no universo masculino, assim, com os homens e com as mulheres, eu vejo a diferença. Não sei o que faz uma coisa ou outra, mas realmente as mulheres, eu acho que elas têm mais necessidade de falarem e expressarem os sentimentos, e os homens menos. Mas eu acho que seria saudável se falassem mais. Eu não vou interromper o Leite. Pode terminar. Talvez aí, até a forma é diferente, a forma de conversa. Eu dialogo muito com a minha esposa, a gente conversa muito, mas muito mesmo. E vai dizer, porque é um homem, conversa menos. Mas o Wagner falando sobre colocar sentimentos numa roda de amigos entre homens, a forma pode ser diferente. Não necessariamente o homem não faça isso, mas um colega, você vê que o cara tá mal, você chega, dá um tapinha no ombro, ele Fica olha assim, pra não, você, cara, dá e uma pronto, cotovelada. Foi Aquilo é uma troca de demonstração. afeto. Só isso é. Embora seja diferente, as mulheres vão se debruçar uma na outra, vão chorar amiga, juntas. não sei o que lá. Exatamente. Comer A forma é brigadeiro diferente, juntas, mas né? o fato de ser diferente não significa que eu não faça. Por exemplo, uma coisa que acontece comigo e acontecia durante muito tempo, e acho que acontece até hoje, por exemplo, falar eu te amo, por exemplo, você vê uma amiga falando para outra com muito mais facilidade, eu amo verdade. você e tal. Cara, para você falar eu te amo para um outro cara, é difícil, porque parece que tem um negócio assim, cara, por exemplo, eu falo pro meu pai eu te amo, mas eu sei que tem muita gente que não consegue falar pro pai eu te amo, ainda que ame o pai, por quê? Porque parece Mas para um amigo, por exemplo, você nunca disse.
Cara, eu acho que já Pergunta falei, bem- mas é mais difícil, porque bem parece que você pessoal, tá hein? meio vulnerável, assim, tipo, eu acho que tem uma questão assim, parece meio mulherzinha esse negócio, sabe? Aham. E não porque seja, mas é porque puxa um pouco isso. Então, eu acho que é muito difícil. Você fala assim, cara, você é legal pra caramba. eu gosto muito de Você substitui. você, tamo junto, Tamo junto, tamo tamo junto. junto, tal, mas Considera um monte. te considero Te considero pacas. Aí já dá uma... Mas assim, tem acho esse muito lado. engraçado Mas agora isso. tem um lado que eu queria colocar, que eu acho que é muito legal, voltando para essa questão do choro, que eu acho que o choro ele não é necessariamente só de tristeza, né? Você às vezes pode chorar de alegria ou simplesmente porque uma situação ela é comovente, não porque ela seja triste, Sim. mas porque ela é muito... Era disso que eu tava falando. Eu vejo, por exemplo, e depois, até essa minha época aí do filme, eu tinha um pouco disso. Depois eu falei, cara, não tem mais sentido, tem que deixar vir o que vier, entendeu? De Muito bom. sentimento e vai. E eu lembro que, alguns meses atrás, eu fui visitar meus avós, e foi muito interessante, porque eu estava a minha esposa, o meu avô e minha avó. O meu avô, ele tem 89 anos. E ele sempre gostou muito de conversar. E ele estava conversando comigo e contando umas histórias da época que ele trabalhava no trem e tal. Enfim, uma coisa trivial, assim. E eu estava sentado na mesa, depois a gente comer, e eu ouvindo ele falando. E ele falando, e de repente eu comecei a chorar. E eu chorei. Tipo, ele não estava falando nada triste, nada. Mas a minha concepção de, tipo, olha, deixa a coisa vir, automaticamente a minha cabeça começou a processar assim, cara, quando será que vai ser a última vez que eu vou poder conversar com meu avô desse jeito, sabe? De ouvir ele falar isso, porque ele tá velhinho já. E aí ele falando comigo e isso me emocionou. Não é que era triste, não é que eu tava chorando de felicidade, mas é que era um momento único e me comoveu. gerou uma reflexão. E eu acho que isso foi bonito, porque isso me trouxe uma sensação de agradecimento a Deus por poder estar vivendo aquele momento, mas, ao mesmo tempo, de reflexão sobre a vida, do tipo, eu preciso aproveitar esse momento, sabe? E eu acho que você só consegue chegar nesse ponto quando você se liberta de pressões sociais que Como a existem em gente tá relação a esse comentando. tipo de Mas eu já situação. descobri qual é o problema, viu? Conversando com vocês aqui. Na verdade, eu já sei, viu, gente? É porque nós mulheres falamos muito e aí a gente não deixa os caras falarem. Porque só foi eu perguntar. Olha só, os meninos tomaram conta aqui. Mas você tem de 3 todo o caras programa. que falam pra caramba Fala aqui bastante. também, né? Deve ser mal de jornalista. Gente, mas entrando agora em um assunto um pouquinho mais sério, a gente tem um dado aqui da produção. Segundo a OMS, em média, uma pessoa comete suicídio por hora no Brasil. A cada hora, 3 pessoas tentam sem sucesso cometer suicídio no país. Uma pessoa por hora comete, 3 tentam. Tentam. Agora, entre as mulheres, a taxa oficial é de 1,9 para cada 100 mil habitantes. Agora, o que é assustador é que entre os homens, esse índice é de 7,1. Ou seja, é muito maior o número de homens que tentam suicidar do que mulheres, né? Muito, muito maior. E aí você 7 tinha vezes falado maior sobre... aí. 6 vezes maior, não é? Aí vocês que ficam aí por conta Aí dos números, mas aí Não, é o 7, pessoal porque se percebeu, você né, multiplicar ali, 7 por um ponto, 7 alguma coisa vai chegar mais perto do que se multiplicar por 6. Eu vou fazer de conta que eu entendi. Gente, Brincadeira. peraí, o pessoal de casa entendeu, né? 1,9, né? A gente Contra entendeu 7,1 também, aham. dos homens. A gente percebe que é muito diferente, né? Um número muito discrepante. O que também a gente pode concluir, baseado nisso que a gente está conversando, que pode ser um dos problemas, né? A gente recebeu, inclusive, da produção, uma história, né? De um cara que estava prestes a tirar a vida numa ponte, chegou um outro camarada, começou a conversar com ele, essa conversa surtiu efeito e ele desistiu do suicídio. Depois de um tempo, ele inclusive levantou uma campanha na internet para procurar esse cara, para agradecer ele pessoalmente e tudo mais. E ele conta, né, em primeira pessoa, ele estava com muita dificuldade assim, na vida, e uma série de problemas, ele estava sem saber administrar. Bastou uma pessoa conversar com ele e essa pessoa ouvir, porque não necessariamente a pessoa precisa dar um conselho ou uma solução. O ouvir mesmo já conta muito. E ele, então, desistiu disso aí. É o que a gente está falando, né? De repente, pode ser um dos fatores, né? Um dos indicadores, talvez a falta de expressão do homem, de conversar. O que você acha, Éder? E aí eu acho que a gente podia pegar um pouco do que a gente conversou no primeiro bloco, né, da necessidade e da importância de relacionamentos, porque e de relacionamentos verdadeiros, né, porque às vezes o camarada tá entre um monte de gente, mora numa casa cheia de gente, mas não tem um relacionamento de verdade com as pessoas e não consegue expressar o que sente, necessidades, frustrações, e isso faz muita falta.
E Muito eu bom. acho O intervalo que... acabou, Wagner. Nossa, desculpa. É o Não dia era da o intervalo, vingança. o bloco acabou. O bloco acabou. A gente vai ter que ir pro Ela intervalo. sonhava tá? com Ela isso. sonhava em fazer Sonhava isso. com esse momento que eu ia cortar o Wagner, ele sempre me corta. Mas, ó, depois do intervalo, a gente conversa sobre os números que comparam o ritmo de trabalho dos brasileiros com trabalhadores do mundo todo. A gente volta já.